Shalom Adonai, Shalom Uvraha, paz e bênção. Boa noite, meu irmão. Que a paz do Eterno, que a doce e maravilhosa consolação do Espírito Santo de Deus e as maravilhosas mediações de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias, esteja com cada um de nós num momento muito importante pelo qual estamos passando. Hoje eu gostaria de discutir com você, quem sabe elucidar com você, um tema que carece de uma maior reflexão. Logicamente que ninguém queria estar vivendo esse momento, ninguém queria sequer imaginar que um dia iria passar por essa situação. Mas é importante você entender que as crises, elas não têm o propósito de nos lançar definitivamente no abismo. Ela não tem o propósito de descortinar as nossas fraquezas e muito menos o propósito de nos destruir. Pelo contrário, é em momento de crise que nós encontramos, por meio da criatividade, de boas orientações e, sobretudo, de inspiração de Deus, o nosso Redentor, o nosso Senhor, o nosso ajudador, que nós vamos conseguir encontrar soluções necessárias para, quem sabe, mudar a realidade. Nós sabemos que Deus é que muda a nossa sorte, mas as nossas contribuições em relação às nossas orações intercessoras pode muito em seus efeitos. Então é importante refletir. Você quer refletir comigo? Vamos junto? Bom, o que fazer em tempos de crise? Você já parou para pensar nisso? Você já passou por alguma crise na sua vida? Ou está passando neste momento por algum tipo de crise? Bom, na verdade, todos estamos agora mergulhados numa crise sem precedentes, com mais esta pandemia viral que está assolando os quatro cantos da terra. Agora, eis uma pergunta que quase sempre vai despertar dúvidas, não é verdade? Mesmo que em tempos de crise sejamos obrigados a agir de alguma forma diante de algum evento já anunciado. Mesmo que seja um evento já anunciado, pois nós já estamos acompanhando pelo noticiário em outros lugares os acontecimentos, tanto em termos de avanço, tanto pelas perdas, quanto as formas de ação adotada por cada governo, por cada autoridade e pela própria sociedade ali envolvida no combate ao avanço deste vírus que tem dizimado vidas já por onde tem passado. Mas é importante refletir a esse respeito, não nos negarmos isso, não nos negarmos de discutir, de comentar, de participar, de buscar informação e, quem sabe, refletir a esse respeito. Bom, devemos estar cientes de que esta não é a primeira crise por peste desta natureza, pois outras já passaram. E existe até algumas que carecem ainda de muitos cuidados de prevenção. Podemos citar algumas delas que estão hoje como marco histórico na história da nossa civilização, tais como a peste negra. Quem nunca ouviu falar da peste negra? Ela foi capaz de dizimar 50 milhões, atingindo a Europa e a Ásia, nos anos de 1333 a 1351. E não ficou por aí. Tivemos também a cólera, que dizimou centenas de milhares de mortos nos anos de 1817 a 1824. Tivemos a tuberculose, que até hoje deveria ter sido erradicada, mas não foi, e que já foi capaz de matar 1 bilhão de pessoas entre os anos, principalmente entre 1850 a 1950. Era para ter sido erradicada, mas ainda continua dizimando vidas. Tivemos a varíola,
com 300 milhões de pessoas sendo dizimadas no ano de 1896 a 1980. Tivemos ainda a conhecida, intitulada, a gripe espanhola, que dizimou 20 milhões de pessoas no ano de 1918 a 1919. Veja bem, em curto espaço de tempo, em apenas um ano, dizimou um número tão grande de pessoas. Tivemos a tifo, que dizimou 3 milhões de pessoas na Europa Oriental e na Rússia nos anos de 1918 e 1922. Tivemos a febre amarela, que já matou 30 mil na Etiópia nos anos de 1960 a 1962 e continua ainda hoje em alguns lugares. Inclusive tivemos casos de febre amarela aqui no Brasil, que já deveria também ter sido erradicada. O sarampo, que dizimou 6 milhões de pessoas até 1963. A malária, que dizimou 3 milhões de mortos por ano, não é? Na verdade, dizimou 3 milhões de mortos por ano desde 1980 e continua ainda atuando nos nossos dias atuais. E temos a tão conhecida AIDS, que já dizimou 22 milhões de pessoas desde 1981 e que carece também de extremo cuidado, mas que hoje, nos nossos dias atuais, parece ter sido tanto esquecida, não é verdade? Então é importante saber que todas essas crises acometidas por meio de vírus, bactérias, por meio de enfermidades, a humanidade pagou e tem pagado um alto preço. Mas é importante entender o que nós podemos aprender através disso tudo. Sabemos que passar por situações de crise é entender que há tempo para tudo. E isso não pode ser negligenciado. No livro do pregador Eclesiastes, o sábio Salomão, ele faz menção sobre a realidade do tempo. E nós vivemos em função do tempo, porque nós somos temporais. Mesmo sabendo que o nosso Deus é atemporal, nós acompanhamos a nossa cronologia da vida. E o pregador Eclesiastes, ele vai nos chamar a atenção desta realidade. O tempo passa e há tempo para tudo. Inclusive, ele destaca que há tempo de ajuntar e há tempo de espalhar. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Sim, é importante entendermos que nesse momento é tempo de reflexão, é tempo de despertamento, é tempo dessas indagações que nos inquietam, que nos perturbam, que nos lançam no momento de conflito. Para quem sabe encontrar no meio da crise soluções que possam nos favorecer tanto no presente quanto no futuro. Bom, em tempo de crise nós sabemos que algumas medidas têm que ser adotadas, não é verdade? Mesmo em todos os casos, inclusive agora que envolve o coronavírus. Evitar, primeiro, entrar num estado de pânico e agir como uma pessoa inconsequente, uma pessoa que não mede as suas ações e que acaba multiplicando essas ações e, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando a si próprio. Então, primeiro momento é não entrar em pânico, procurar manter o equilíbrio. Isso, procurar se resguardar, procurar absorver e entrar no nível de conscientização que a sua decisão pode ajudar ou pode atrapalhar a sua própria vida. Segundo, entender que evitar ser contaminado também é preservar pessoas mais idosas que, quem sabe, compõem o nosso grupo familiar e estão no topo dos mais afetados. Não agir apenas pensando em si próprio, mas ser solidário. Quem sabe você tem aí na sua casa uma pessoa que ela compõe a faixa etária de alto risco. Sim, nossos idosos. Não queremos perdê-los de forma brusca e depois carregar na consciência
é esse pensamento de que eu poderia ter evitado se eu tivesse prevenido um pouco mais. Sim, nós podemos sim fazer. Quem sabe esta pessoa idosa é o seu pai, a sua mãe, um tio, uma tia, um conhecido, uma conhecida, e mesmo que não seja um ente seu, é uma pessoa que ela já lutou, que ela já batalhou, e o que ela quer é continuar desfrutando aí de mais alguns anos de vida. Então não pense só em si. Pense que evitando a sua contaminação, você vai evitar também propagar para outras pessoas. E quem sabe esta pessoa ela não vai ter a mesma sorte que você. Então pense bem. Evite propagar, não só se contaminar, mas contaminar outros. Mais um ponto que eu queria destacar. Trabalhar, se possível for, na prevenção também é entender que ser solidário às autoridades instituídas com o propósito de evitar uma contaminação em massa facilita a vida de muitos líderes que neste momento entram em debates que não justificam. Sim, debates que não justificam. Pois o apóstolo Paulo, a quem usamos como bases para a constituição das nossas mensagens de ordem doutrinária, ele nos orientou, sim, ele nos chamou a nossa atenção a respeito das autoridades instituídas, porque elas procedem de Deus, sim. Então por que entrar em debate se nós podemos agora somar e como líderes ser solidários a essas autoridades que estão buscando evitar uma situação que pode fugir ao controle? Você já parou para pensar que cada pessoa infectada, ela requer cuidado e provavelmente, agravando a situação, ela vai precisar parar e usar um aparelho respirador? Isso, um pulmão artificial. Você já parou para pensar que uma pessoa multiplicado por 10 ou quem sabe por 100, na hora que procurar esse atendimento, ela não vai ter, nós não temos infraestrutura e condições de ter aparelho para todo mundo. Então é importante essa conscientização. Por que entrar em debate se nós podemos ajudar? Se nós podemos somar, não é verdade? Por que dividir nessa hora, tentando nos colocar como estando no topo da razão? Se nesse momento é hora de abrir mão, deixar de lado o jogo de vaidade e acreditar que a melhor medida é, sim, entender que as autoridades que foram e que estão instituídas, nossos representantes, estão buscando evitar o pior. Bom, sobre isso, para que aí tenhamos margem, tenhamos base dentro da palavra do Eterno, o apóstolo Paulo assim nos orientou. Olha, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Está entendendo? As autoridades elas não devem ser o terror para aquele que pratica boas obras, mas justamente para aqueles que praticam as más obras. Sim, queres tu, pois, não temer as autoridades? É só fazer o bem e terás louvor dela, entendeu? O caminho é fazer o bem. Isso é formar essa corrente em prol do bem, descartando o mal. Portanto, o princípio teológico é fazer o bem. Sim, independente da situação. Agora, quanto àquilo que julgamos ser o bem, eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque esse não é o meu objetivo. E vou até evitar debates, porque cada um, dentro da sua razão, vai achar que a sua ação está de acordo com o ideal de fazer o bem. Então não vamos entrar aqui nesse mérito. Mas eu gostaria que você entendesse que o meu propósito aqui, digo ainda, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus, e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela
consciência. Então veja que o apóstolo Paulo, ele evoca a questão da consciência. Seja uma pessoa consciente. Entenda que se nesse momento você buscar o caminho da calmaria, o caminho da soma de ações, evitando um problema maior, você já vai estar fazendo a sua parte e por si só fazendo bem. Evitando dividir e acreditando que somando forças, acreditando que tendo a consciência de que você está realmente fazendo a coisa certa, se preservando, estará também preservando o seu familiar e, por sua vez, preservando também a sua sociedade. Então vamos atentar aí para a questão da voz de comando de nossas autoridades. Estamos perto agora de ser decretado estado de calamidade nacional. Já temos alguns estados que decretaram, já temos cidades também que já decretaram. Então já seguimos uma orientação e essa orientação ela tem a base de evitar a circulação e o contato social. Veja bem, o contato social. Sim, não é para te punir, não é para restringir o teu direito de ir e vir, não é para cercear você, não. Temos pessoas que realmente vão ter dificuldades enormes porque não vão poder evitar de deixar de trabalhar, de exercer suas funções, mas é hora de todos pensarmos naquilo que podemos fazer e não deixar de fazer. Então entenda, só para ilustrar, no ano de 185 a 253 depois de Cristo, na época da perseguição implacável que a igreja primitiva sofria, nós temos um personagem considerado como um dos pais da igreja, intitulado Orígenes de Alexandria. Ele viveu uma situação inusitada. Ele ficou conhecido como um dos maiores exegetas da história do cristianismo. Seus relatos realmente nos mostram um homem que tinha o desejo de viver com intensidade a sua realidade em sua época. Conta-nos a história que na perseguição implementada por Severo com o ideal de purificação, e essa purificação na base da mortandade dos cristãos, Severo levou o pai de Orígenes para ser martirizado, pois este homem não negou a sua fé. E Orígenes, como muitos outros cristãos, desejaram também ser martirizados. Veja bem, desejaram também ser martirizados. E aí a sua mãe, ela usou uma estratégia. Ela escondeu as roupas de Orígenes. E ele, por não ter as roupas, por não encontrar as roupas, ele não pôde acompanhar o seu pai. Não foi martirizado nesse dia, porque Deus tinha um propósito na vida de Orígenes. Ele veio se tornar depois um dos maiores exegetas. Produziu doutrina e que hoje nos serve também de base para a nossa compreensão da evolução doutrinária dentro da história do cristianismo. Então veja bem, eles entendiam como Orígenes, naquela época, que eles tinham realmente que seguir o caminho e ser martirizado. Mas não era propósito de todos passarem pelo martírio, como não passaram pelo martírio naquele momento. Muitos foram dispersos. Na dispersão, eles propagaram o evangelho por outros lugares. Então, em tempo de crise, é tempo também de pensarmos. De tentarmos entender qual é o propósito de Deus para nossas vidas em tempo de crise. Nesta crise aqui, nesse dado histórico específico, o Orígenes não estava dentro de um propósito de ser martirizado naquele exato momento junto com seu pai. Mas posteriormente, ele iria escrever o seu nome na história do cristianismo, inclusive como um dos fundadores da escola de Alexandria, que formou muitos outros teólogos. Então é importante entendermos. Deus não quer de você um sacrifício desnecessário.
também não deseja de você negar a sua fé, apostatar da fé em momento de crise. Deus não quer nem uma coisa e nem outra. Não deseja que você apostate da sua fé, que você abandone a sua fé, que você negligencie a sua fé. Pelo contrário, a palavra de Deus nos afirma que a igreja escolhida de Cristo, ela tem uma promessa maravilhosa, extraordinária. O que aqui na terra nós ligarmos no céu também será ligado. Então nós temos o poder da mediação, o poder da oração. A igreja em si, eu quero que você entenda, porque se nós não entendermos que ser igreja não é apenas estarmos reunidos dentro de quatro paredes, mas carregar isso dentro de cada um de nós, acreditando que nesse exato momento eu aqui, você aí, todos, em qualquer parte do mundo, no momento em que levantarmos a nossa oração, direcionadas a Deus, a igreja tem o poder, em concordância, do que ligarmos aqui, do que concordarmos aqui na terra, será concordado também no céu. Então creia nesse poder, use esse poder. Não apostate da sua fé, mas também não seja insano de achar que devemos colocar a fé no sentido de um radicalismo e sair peitando tudo e a todos. Se fomos orientados a seguir as autoridades instituídas, por que então não fazer? Por que então não somar? Porque o que vai mudar essa história, amados, e que vai fazer com que venhamos contar outras histórias de vitórias lá na frente, acredite, vai ser o poder da sua fé junto à sua oração, a intercessão do unigênito Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, e a resposta do Eterno, para que juntos possamos declarar em alto tom: o meu Redentor vive e reina para todo sempre. Então, a paz do Senhor Jesus, vamos voltar a nos encontrar, mas eu espero que você tenha entendido parte desta mensagem, porque o restante, acredito que o Espírito Santo vai lhe revelar no momento certo, no momento oportuno, e você vai ser maravilhosamente edificado. Porque nós bem sabemos que sem o Espírito Santo de Deus, amados, nós não vamos a lugar nenhum. Sozinho eu não consigo realizar nada. Eu não consigo realizar as boas e agradáveis obras que o Senhor revelou que nós realizaríamos sem o Espírito Santo. Então permita que o Espírito Santo te oriente nesse momento de crise, para que você apreenda que é guardar, registrar, interpretar e depois disseminar essas lições às gerações futuras. Seja um abençoador, ou melhor, se tu uma bênção para a tua nação, para a tua comunidade, para a tua família, glorificando o Senhor teu Deus. Em tempo de crise, não é tempo de pânico, não é tempo de apostatar da fé, não é tempo de radicalizar a fé, é tempo de tão somente crer e nos ligar aos céus através da nossa oração. Um forte abraço, Leri para outro.